Atenção, o ex-presidente Lula tem até às 5 horas da tarde para se entregar à Polícia Federal. Adriana Araújo tem as informações no plantão do jornalismo da Record. Adriana. Olá, boa tarde a todos. Nós seguimos nesse plantão especial do jornalismo da Record TV, acompanhando a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode se tornar a primeira pessoa que já ocupou a presidência da República a ser condenado na esfera penal e preso. Agora, 1 hora da tarde, portanto, faltam 4 horas para que o prazo estipulado pelo juiz Sérgio Moro se esgote. Moro deu prazo até às 5 da tarde de hoje para que Lula se entregue na sede da Polícia Federal em Curitiba. Essa hipótese, a informação que nós temos é que está descartada. Lula não vai se entregar em Curitiba. Outras 2 possibilidades estão em análise. Existe uma corrente política, aliados do ex-presidente, analisam que ele deveria resistir à ordem de prisão, desobedecer e esperar que seja preso dentro do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Porém, essa não é a orientação da defesa de Lula. Os advogados orientam que ele espere até os minutos finais, porque há expectativa de que a Justiça, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, possa ainda conceder uma liminar ou julgar o mérito do habeas corpus que foi pedido pelos advogados e deixar Lula livre. Então, a orientação da defesa é que Lula espere até os momentos finais para saber se a Justiça vai ou não permitir que ele fique livre e só então, caso tenha negado esse habeas corpus, ele se entregaria aqui mesmo em São Paulo. Essa decisão não está tomada ainda. Lula, até agora, desde que perdeu, teve a derrota no Supremo Tribunal Federal, na madrugada de quarta para quinta-feira, Lula ainda não se pronunciou. A expectativa é que ele fale agora, por volta de 4 horas da tarde, lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, e é para lá que nós vamos agora com o repórter Maurílio Goldner, que está bem perto de onde Lula está concentrado, dentro do prédio do sindicato. Alguma avaliação nova por aí, Maurílio? Boa tarde para você. Alguma decisão se após falar com o público aí em frente, com os apoiadores aí em frente, Lula pode seguir direto para uma sede da Polícia Federal aqui em São Paulo? Por favor, as suas informações. Boa tarde para você, Adriana, a todos que acompanham essa cobertura especial. Olha, a informação que a gente tem neste momento é que o ex-presidente Lula está reunido com a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e justamente definindo quais serão os próximos passos. Há uma expectativa que se haja uma nova decisão, inclusive se fala em ouvir a voz dos militantes. O que os militantes que estão reunidos aqui acham que Lula deve fazer. Nós seguimos aqui em frente, então, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O número de manifestantes aqui é grande, subiu agora há pouco. A gente percebe uma concentração mais naquele quarteirão ali, todos de representantes de sindicatos, com faixas, com bandeiras, e agora um caminhão de som tocando uma música. Em alguns momentos essa música é interrompida e alguns oradores vão até lá para defender o presidente Lula. Sindicalistas, representantes de outros partidos, militantes e simpatizantes. A gente segue de plantão e pode voltar a qualquer momento com outras informações. Adriana. Obrigada. A repercussão desse fato e desse prazo que está a caminho de se esgotar para o ex-presidente Lula se apresentar à Justiça é muito grande. Eu vou destacar aqui uma das repercussões, é do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que disse que o momento é de temperança e de serenidade. Ele falava a uma entrevista a uma rádio do Recife, ele disse que é preciso deixar que as instituições funcionem. Abre aspas, não podemos incendiar simplesmente o país. Decisão judicial tem que ser cumprida, mas como eu informava, ainda não há uma decisão da parte do ex-presidente Lula se ele vai obedecer à ordem de Moro. Agora eu chamo a repórter Ingrid Gribel, que está na sede da Polícia Federal aqui em São Paulo. Um dos pontos onde Lula pode se entregar, caso decida fazer isso. A movimentação e como está agora, Ingrid? Alguma mudança? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Todos na expectativa aqui na sede da Polícia Federal, na Zona Oeste de São Paulo. A informação é de que um habeas corpus, ao menos, já foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Um habeas corpus impetrado por um advogado que não faz parte da defesa do ex-presidente da República. A grande expectativa é para a decisão do ministro Félix Fischer. Ele que vai decidir nas próximas horas sobre a liberdade ou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa, portanto, a expectativa, a informação também é de que há um avião destinado pela Polícia Federal para que Luiz Inácio Lula da Silva embarque em direção a Curitiba. Adriana.
Obrigada, Ingrid. E é direto para Curitiba que a gente vai falar com o Mark Souza. Mark, a informação que nós temos é que foi convocada uma reunião aí pela Secretaria de Segurança Pública com a Polícia Federal. Poderia ser já alguma organização para receber o presidente Lula ou, inclusive, para planejar uma eventual possibilidade de prisão, caso ele não se apresente? Boa tarde, as suas informações, por favor. Boa tarde, Adriana. Exatamente. Essa reunião acontece agora, logo mais às 14 horas. Vai reunir todas as forças de segurança aqui do estado e é para planejar principalmente o esquema de segurança no entorno aqui da sede da Polícia Federal. A expectativa é que manifestantes façam protestos, caso o Lula venha para cá mesmo. E então essa reunião vai ajeitar como será o esquema de segurança durante esses protestos. A Polícia Federal não tem plano B, viu, Adriana? Ela continua aguardando a chegada do ex-presidente Lula. A expectativa é que ele se apresente até às 17 horas. Os delegados ainda não consideram essa informação que Lula pode se entregar em outro lugar. E já disseram, inclusive, que tem 2 aeronaves, 2 helicópteros à disposição de Lula. Assim que ele pousar no aeroporto Afonso Pena, ele viria de helicóptero até aqui a sede da PF em Curitiba. E a situação seria a seguinte: ele vai pousar no heliponto aqui que fica no andar superior do prédio, vai descer apenas um lance de escadas e já estaria na sala que está preparada para receber o ex-presidente. Só lembrando o nosso telespectador, essa sala, que tem o nome jurídico de Sala de Estado-Maior, tem cerca de 15 metros quadrados, uma mesa, um banheiro privativo e também uma janela que não tem vista para a rua. A janela dá para o corredor. É nesse local que o ex-presidente deve cumprir a pena nos próximos dias. Obrigada, Mark Souza, falando ao vivo de Curitiba e, portanto, informando a gente que a Polícia Federal, nesse momento, não tem um plano B para caso Lula não se entregue até às 17 horas, 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, conforme estipulou, ordenou o juiz Sérgio Moro. Só para esclarecer a questão jurídica, qualquer cidadão brasileiro pode recorrer à justiça pedindo um habeas corpus em nome de outra pessoa. E é isso que tem acontecido. Cidadãos estão recorrendo ao STF, ao STJ, pedindo que Lula seja mantido livre. Esses habeas corpus, esses pedidos não têm prioridade. O pedido de habeas corpus que vale é o que foi impetrado, protocolado hoje às 7 horas da manhã pela defesa do ex-presidente Lula. Nesse pedido, os advogados de Lula argumentam que houve uma agilidade ímpar no processo, que o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre, os 3 desembargadores não respeitaram o prazo processual. Os advogados acreditavam que tinham pelos prazos, afirmam, não só acreditavam, mas afirmam que pelos prazos tinham até o dia 10 de abril, a próxima terça-feira, para entrar com um recurso chamado embargo dos embargos. Esse prazo, para eles, não foi obedecido, não foi cumprido e, portanto, a argumentação junto ao STJ para pedir esse novo habeas corpus é que Lula seja mantido livre até que todos os prazos de recursos na segunda instância sejam cumpridos e respeitados. Eles pediram uma liminar, considerando que é uma situação emergencial, dizem que Lula está numa iminente situação de passar por um grande constrangimento, que é a prisão. É quando sair a decisão do STJ sobre esse habeas corpus que, então, a gente vai ter uma definição mais clara sobre a situação do ex-presidente Lula. Então, para isso, eu vou agora para Brasília, ao vivo, com Yuri Ascar, para saber se há novas informações da Justiça, do STJ em Brasília, sobre essa situação desse habeas corpus especificamente. Yuri está comigo na linha? Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Adriana. A expectativa é que saia uma decisão a qualquer momento sobre esse habeas corpus, que já está com o ministro Félix Fischer, que é o relator dos casos da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça. O tribunal funciona como a terceira instância aí para os recursos daqueles que foram condenados já na Lava Jato. E lembrando que o presidente Lula já entrou com recurso, já foi analisado pelo próprio relator da Lava Jato, o ministro Félix Fischer. Esse recurso foi negado pela 5ª turma por unanimidade. E nós temos aí hoje, então, a expectativa de a qualquer momento saia essa nova decisão do STJ. Adriana. Obrigada, Yuri. Falando ao vivo de Brasília, eu trago agora para a gente mais uma repercussão. O ministro do STF, Gilmar Mendes, também comentou a ordem de prisão. Diz que a prisão de Lula é absurda, fruta do autoritarismo, desse punitivismo processual em voga no país. Os recursos a que Lula tem direito ainda não se esgotaram e já se precipita a prisão. Essa opinião de Gilmar Mendes, que votou favoravelmente a Lula no STF, assim como o ministro Marco Aurélio Mello, que eu citei agora há pouco, que também falou sobre a possível
possível prisão, mas falou em outro sentido. Marco Aurélio Mello defendeu que a ordem de prisão tem que ser cumprida porque é uma ordem judicial. Agora, quem nos auxilia aqui nessa cobertura para a gente analisar e ver as possibilidades do que vai acontecer nesse dia é a advogada criminalista Gabriela Vedova, que está aqui do meu lado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, ao vivo. A gente tem que falar em hipóteses nesse momento, porque tudo que a gente informa e que a gente apurou é que não há uma definição, uma decisão de Lula em se entregar ou resistir à prisão. O que acontece se, dentro do prazo até às 17 horas, ele se entregar em algum ponto de São Paulo, em alguma sede da Polícia Federal? Ele não terá descumprido a lei, mesmo que Moro determinou que a apresentação é em Curitiba? Não, na minha visão, porque ele se coloca à disposição do Estado. Ele recebeu uma ordem de prisão, ele se apresenta em alguma das sedes da Polícia Federal, no caso de São Paulo. Como a gente acabou de ver na reportagem, já tem inclusive um avião preparado e depois helicópteros preparados para levá-lo do aeroporto de Curitiba para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Não seria um descumprimento? Não. Agora, a opção oposta, se ele decidir tomar a decisão política, como tem ouvido muitos aliados sugerirem, de resistir, de permanecer em vigília dentro do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista. Aí ele passa a ser uma espécie de foragido, mesmo que com endereço sabido, conhecido? Ele, na verdade, não é foragido porque o local dele é certo, mas ele não se entregou à justiça e, portanto, aí os agentes da Polícia Federal é que tem que fazer acontecer essa prisão onde ele está. Se no caso do Sindicato dos Metalúrgicos, então que se dirijam ao Sindicato dos Metalúrgicos para prendê-lo. Ele tem a possibilidade de não se entregar. Mas não pode ser preso durante a noite? Ele não pode ser preso durante a noite se ele estiver dentro do Sindicato dos Metalúrgicos. Se, por exemplo, ele estiver andando na rua e for parado por policiais e aí verificarem que existe um mandado de prisão a ser cumprido contra ele, ele pode ser preso. Quando a gente fala que ele não pode ser preso durante a noite, a gente entra na discussão da regra da inviolabilidade do domicílio. Então, só se pode entrar no domicílio durante a noite em caso de flagrante ou para prestar socorro. A defesa do ex-presidente Lula nesse HC habeas corpus que protocolou hoje e antes disso mesmo já vinha afirmando que os prazos não estavam sendo respeitados. Agora o argumento é que eles tinham o embargo dos embargos até a próxima terça-feira que eles poderiam entrar com esse recurso. Já o TRF4 e o próprio juiz Sérgio Moro eles entenderam que isso era apenas uma manobra protelatória. Ontem, nessa ordem de prisão, o juiz Sérgio Moro, inclusive, disse que existe uma patologia protelatória no país que precisa acabar e, por isso, não se esperou esse embargo dos embargos. Na sua opinião, é uma patologia protelatória, como diz Moro, ou foi descumprido um prazo constitucional, um prazo legal que o ex-presidente teria direito? Olha, a previsão dos embargos de declaração, ela está no artigo 619 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não fala em quantos embargos de declaração podem ser opostos. E os embargos dos embargos não é uma figura que apareceu ontem no sistema processual penal brasileiro. Já existe. Te dou um exemplo do caso do Mensalão. João Paulo Cunha teve seus embargos conhecidos e providos pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os prazos foram respeitados. Exatamente. E ele conseguiu o provimento dos segundos embargos. O que muito me espanta nesse caso é como, primeiro, a decisão dos primeiros embargos sequer foi comunicada ao ex-presidente na forma que determina a lei, que é via intimação oficial. Em segundo lugar, como é que um tribunal ou um juiz de primeiro grau podem dizer que um recurso é protelatório se eles sequer viram esse recurso? E se o juiz de primeira instância considera que os embargos dos embargos são uma patologia do sistema, então ele precisa se candidatar a um cargo eletivo, fazer parte do Congresso Nacional e propor a alteração da sistemática processual penal. Porque enquanto essa for a lei vigente, aí eu me apego aqui nas palavras do ministro Marco Aurélio, então se o ex-presidente deve cumprir a ordem da justiça, porque a regra que a lei determina é essa, ordenado pelo judiciário, o cidadão se submete a essa ordem, ainda mais um juiz ou um desembargador do tribunal deve se submeter àquilo que determina a lei. Agora, no caso específico do TRF4, ele poderia recorrer nos embargos, dos embargos, por muitas vezes mais, explicando para o público leigo, que não entende esse trâmite da justiça. É um embargo dos embargos ou podem ser vários? Então, por disposição legal, não existe um número máximo. Então, poderiam ser vários, desde que persistissem as situações ensejadoras da oposição dos embargos. Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão. Porque um acórdão proferido em sede de embargos, ele ainda
assim pode ter um novo vício. Mas em indeferido 1, se eles tivessem esperado esse prazo até terça-feira, em indeferido 1 ficaria mais embasada, digamos, a ordem de prisão. Porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria recebido esses segundos embargos, avaliado e aí dito, com base no caso concreto e não numa suposição do que viria nos embargos, que aquilo era um recurso protelatório. Se houver uma reflexão pelo juiz Félix Fischer, que está com o pedido de HC do ex-presidente Lula, nesse sentido que você está falando, Lula pode ter ainda uma chance de uma liminar para esperar pelo menos um recurso a mais. Sim, ele pode ter a chance de esperar por um recurso a mais. Eu vou te dar um exemplo de uma alteração legislativa de 2015 no sistema processual civil. No Código de Processo Civil, o que se diz é que serão inadmissíveis os terceiros embargos se os 2 anteriores forem considerados protelatórios. Daí a gente pode ver que o sistema processual civil e a jurisprudência vão norteando essa questão de quantos embargos seriam admitidos. Mas o que eu digo é, os segundos embargos é uma prática corrente. É comum que haja embargos dos embargos. Como eu disse na ação penal 470, alguns embargos dos embargos foram conhecidos e providos. Portanto, não eram protelatórios. Tá bom, obrigada. Por enquanto, continue com a gente aqui. Só para esclarecer que esse segundo habeas corpus, que a defesa do ex-presidente entrou hoje às 7 da manhã no Superior Tribunal de Justiça, está com o mesmo ministro que julgou o primeiro e levou a turma por 5-0, unanimidade. O primeiro HC que a defesa de Lula pediu foi recusado, foi negado. Porém, aquele primeiro HC argumentava que Lula não poderia ser preso porque a Constituição não permitiria a prisão até que fosse transitado e julgado todo o processo. Só que essa discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal, como a gente mostrou, de quarta para quinta-feira, nas primeiras horas de quinta, a decisão final do STF sobre isso, por 6-5, é que as prisões em segunda instância, após a condenação, podem sim acontecer. Então, é um argumento muito diferente do que a defesa alega agora. A defesa pede que sejam respeitados os prazos lá na segunda instância, no tribunal em Porto Alegre. Agora, lembrando que nós estamos falando de um processo contra o ex-presidente Lula, que é o caso do triplex no Guarujá. Lula foi condenado por Sérgio Moro em julho do ano passado a 9 anos e meio de prisão. Agora, em janeiro desse ano, a condenação foi confirmada por unanimidade dos 3 desembargadores no Tribunal de Porto Alegre, só que a pena foi ampliada de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês. É desse processo que trata toda essa ordem de prisão e todo o movimento que a gente mostra para vocês hoje. Agora vamos ver como foi então o passo a passo desse processo que chegou até esse momento da ordem de prisão de Moro contra Lula. Foram 2 anos do início do processo do triplex do Guarujá até a decretação da prisão. A Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, recebe uma investigação de São Paulo que aponta a ligação entre a construtora OAS, a Petrobras e Lula. Um triplex teria sido reformado em 2014 para o ex-presidente, que chegou a visitar o apartamento. Para a Força-Tarefa da Lava Jato, a OAS pagou propina ao ex-presidente por meio da reserva e reforma do triplex. Esse dinheiro seria fruto da corrupção em contratos em refinarias da Petrobras. Um dos principais depoimentos que incriminam Lula é o do presidente da OAS na época, Léo Pinheiro. Foi dito para mim, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. Mas o ex-presidente Lula nega. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. O juiz Sérgio Moro conclui que o apartamento era a propina da empreiteira para Lula. A sentença em primeira instância é de 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Em seguida, a defesa de Lula recorre à segunda instância. O Tribunal Regional Federal 4, em Porto Alegre, julga o recurso de Lula e a decisão é unânime, 3-0. Os desembargadores ainda decidem aumentar a pena para 12 anos e 1 mês de prisão. A defesa entra com recurso contra a decisão do TRF4. Ao mesmo tempo, tenta evitar a prisão com habeas corpus preventivos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. O Superior Tribunal de Justiça julga o pedido de habeas corpus e decide por 5-0 que ele pode ser preso. Não se vislumbra
a existência de qualquer ilegalidade na determinação de que o paciente venha, porventura, iniciar o cumprimento provisório da pena após esgotamento dos recursos em segundo grau. Depois de horas de debates, o STF veta, em última instância, o habeas corpus. Isso tudo se refere a um dos 6 processos aos quais o ex-presidente Lula responde. Ele ainda é réu em outras 5 ações que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça em desdobramentos das operações Lava Jato, Zelotes e Janus da Polícia Federal. Mais uma informação, na hipótese de Lula não se entregar até às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília, conforme o juiz Sérgio Moro determinou na ordem de prisão emitida ontem, a Polícia Federal nesse momento não imagina ou não espera que precise enviar tropas, homens para dentro do sindicato dos metalúrgicos, porque acredita que isso pode gerar um grande confronto. Por enquanto, então, não existe plano B, a expectativa em relação à decisão de Lula, se ele vai se entregar e obedecer à ordem de Moro. Nossos repórteres estão de plantão lá em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, em Curitiba e em Brasília. Nós voltamos a qualquer momento com novas atualizações. A cobertura completa desse dia você acompanha logo mais no Jornal da Record. E fique agora com a sua programação local. Aí, minha gente, imagens direto do ABC Paulista. Nós vamos seguir na cobertura. Eu, Reinaldo Gotino, junto com você. Olha, se o Lula for para a polícia se entregar, nós vamos mostrar. Se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecer na sede dos sindicatos metalúrgicos, a gente vai mostrar também. E aí a polícia vai ter que se dirigir até lá, como disse a sempre completa Adriana Araújo, uma das mais importantes jornalistas desse país.